para a gente cultuar junto. E enquanto você vai lá, chama sua mãe, que eu sei que tenho certeza que está lá tomando aquele cafezão que você preparou. Então a gente vai orar juntos aqui. Que em nome de Jesus a gente possa ter um domingo abençoado, um domingo cheio da presença de Deus. E nós, nada melhor do que começar esse domingo cultuando ao Senhor, declarando que nós o amamos, declarando que nós pertencemos a Ele e de que é bom estar juntos, mesmo distantes, mas seguimos assim durante esse tempo, seguimos com esses cultos online, mas eu tenho certeza que em breve, quando a gente puder se reunir, quando a gente puder estar juntos de novo, vai ser muito especial. Queria então que você tivesse esse tempo de oração agora junto conosco, para que o Senhor nos abençoe nesse dia. E para que o nosso louvor, a nossa adoração suba até Deus. E que Ele receba a nossa adoração. E que em nome de Jesus nós possamos viver esse tempo de comunhão, de adoração. Em breve ouvir a voz do Senhor, ouvir a sua palavra, para que o nosso coração se acalente, o nosso coração possa descansar e encontrar refúgio nele. Feche teus olhos então, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, muito obrigado por esse novo domingo, muito obrigado por essa nova semana que se inicia. Obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui em adoração, em oração, nós temos liberdade para isso. E que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo possa passear no nosso meio, nas casas de onde as pessoas estão nos assistindo, aqui nesse local, e possa encontrar no meio de nós adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que em nome de Jesus, Pai, o nosso coração esteja totalmente voltado a Ti. E que o Senhor receba no Seu trono de glória a nossa adoração. E que Teu Espírito fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, Deus. Recebe agora, Senhor, as nossas adorações, os nossos louvores, Pai. Para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Vamos lá, você que está aí no seu sofá, pode ficar de pé, levantando, batendo as mãos e cantando, adorando a este Deus que é tão grandioso, tão maravilhoso. Ele é digno de louvor e adoração. Vamos lá? Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para
para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Amém. Que Ele seja glorificado nesta manhã mais uma vez. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Por isso podemos confiar nele. Ele é o nosso Pai e sabe o que precisamos. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir, tuas palavras jamais falharão. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, ver o teu agir, tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre será, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti, tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti, os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és Senhor Jesus,
Te damos graças por essa manhã tão linda, por esse dia tão especial que é o Dia das Mães. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de ser uma mãe. Obrigada, Jesus, pelos presentes que a gente recebe do Senhor, que não tem preço, não tem valor, de tão grande que é a tua bondade, o teu amor por nós. E eu te agradeço pela vida de cada mãe, que o Senhor possa abençoar, possa cuidar, dar sabedoria, dar alegria, dar realizações e principalmente, Jesus, dar a tua motivação e a tua graça na vida de cada uma. Obrigada por esse dia tão gostoso que o Senhor preparou. Em nome de Jesus. Amém. E nós somos gratos a Ele por tudo que Ele é, que Ele tem sido na nossa vida. A gente tem que ter alegria, ânimo, toda a força vinda dEle, porque o poder vem dEle. Então vamos cantar com toda alegria. Sou grato, Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Alegria em todo tempo. Em todo tempo tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo, em seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus, que gostoso. Eu queria ler 2 versículos para as mamães hoje. Nós temos algumas mães aqui.
3, para ser bem específico. Mas eu queria ler Provérbios, capítulo 31. Na verdade, o capítulo 31 inteirinho é para você. Calma, vai dar tudo certo. Que isso. Mas eu queria destacar versículos 28 e 29, que diz assim: aliás, os filhos e os pais que estiverem por aí, repita comigo isso daqui olhando para sua mãe. Seus filhos se levantam, aí, levantem-se, e a chamam de abençoada, e o seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Oh, que maravilha! Que Deus abençoe você, mamãe, que está hoje curtindo esse dia, curtindo aí os mimos dos seus filhos, do seu marido. Espero que você esteja sendo mimada. Mas em especial quero mandar um beijo para minha esposa, mãe dos meus filhos. De todas as mulheres virtuosas que há nesse mundo, você supera todas elas. E eu acho que, apesar de ter a certeza que vai dar empate hoje, porque todas vocês, de fato, entre as mulheres virtuosas desse mundo, você, mãe, supera todas elas. Que Deus abençoe você nesse dia. E em nome de Jesus, espero mesmo que você seja muito mimada hoje, que você receba muitos elogios e que você seja realmente o centro das atenções nesse dia. Vamos orar pelas mamães? Quem tem mãe aqui pode juntar, você que tem a sua mãe aí na internet, chama a sua mãe para cá, dá um abraço nela e ora junto com ela agora. O pessoal aqui do auditório pode fazer também, tá? Também funciona. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, o dia que a gente comemora o Dia das Mães. Eu te agradeço, Deus, porque sem elas nós não estaríamos aqui. Obrigado pela educação que nós recebemos. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelas repreensões que nos fizeram crescer. Obrigado pelo ensino. Deus, obrigado, porque o Senhor um dia criou as mães, para que elas pudessem nos guiar, nos apresentar ao Senhor, nos mostrar o caminho. Paizinho, muito obrigado pela vida delas, dessas mulheres tão virtuosas que nós chamamos de mães. Segundo a tua palavra, Deus, há muitas mulheres virtuosas no mundo, mas a nossa mãe supera todas elas. Obrigado por isso, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor as abençoe. Que o Senhor estenda a sua mão sobre a vida delas, Pai. Dando graça, dando saúde, dando força. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor prolongue os seus dias na terra. Obrigado pela vida das mães, Pai, das mães dessa igreja, das mães que nos ouvem agora. E que o Senhor, Pai, as abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar dando graças a Ele pela nossa vida, pela nossa saúde. Porque se estamos aqui, porque o Senhor permitiu que estivéssemos. Se estamos aqui adorando ao Senhor, é porque Ele agrada. E o que nós mais precisamos fazer nesses dias em que tantas vidas foram perdidas no mundo e principalmente no nosso país agora, é que nós estamos aqui com saúde, gozando de plena saúde. Isso é o que nós temos de maior valor. Que em nome de Jesus, nesse dia, a gente possa valorizar isso juntamente das nossas mães, das mamães queridas que estão ao nosso alcance ainda. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar adorando a Deus.
coisa aconteceu, mãe. Tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham, eu tentei resistir e esquecer, mas pensei o que seria de mim sem ti, sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção. Estou sozinho, mamãe. Não posso viver sem você. Mãe, quero te encontrar e te abraçar. Pra falar, não quero ter você sempre por perto, mãe, eu te amo. Um espelho me revela que o tempo da aquarela já passou e eu não posso voltar atrás. Perdão por estar sempre ocupado e não ter visto o tempo passar. A saudade faz um homem chorar. Pois sinto falta da tua voz, de te ouvir numa canção, do teu olhar, do teu sorrir. Ensinou-me a primeira oração. Mãe, quero te encontrar e te abraçar. Mãe,
educou, me ensinou, por mim orou. Mamãe, te amo. Eu não sei se você tem o mesmo privilégio que eu de ter a sua mãe por perto. Mas, mesmo nessa situação diferente, você longe da sua mãe, dos seus filhos, nós podemos desejar a você, e eu quero desejar a você um feliz Dia das Mães. Que Deus possa abençoar continuamente a sua vida. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos porque nele nós podemos louvar e engrandecer o teu nome. Mas te agradecemos também porque neste dia, especialmente, podemos lembrar de valorizar as nossas mães. Nós te pedimos que o Senhor abençoe a todas as famílias e que neste dia nós possamos lembrar que o Senhor mesmo é que criou esta dinâmica de vivermos em família. Que o Senhor fale conosco agora, através da Tua palavra, e que nós possamos juntos aprender mais de Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O amor de uma mãe, ele tem sido usado como uma ilustração, uma forma de nós entendermos um pouco do amor de Deus. E isso tem valor, porque afinal de contas, uma mãe ama incondicionalmente. Mas mesmo esse imenso amor que uma mãe tem por seus filhos, não consegue alcançar o amor que Deus tem por nós. Uma mãe consegue dar tudo, consegue dar de si, consegue dar a si, mas tem coisas que ela simplesmente não pode fazer por seus filhos. É compreensível a gente entender que tudo que ela pode fazer e entregar para os seus filhos, e não importa a idade deles, ainda precisa da atuação de Deus. No nosso texto de Lucas, capítulo 7, e nós vamos ler os versos 11 a 17, você pode abrir aí a sua Bíblia. Nós temos uma dessas ocasiões em que aquilo que a mãe podia fazer, ela fez, mas ela não tinha mais, ela tinha limites. Uma certa mulher teve um filho e ela não pôde ajudá-lo. As circunstâncias estavam tão fora do controle, tão fora das suas mãos. O filho dela estava morto e ela estava arrasada. Mas aí na história aparece Jesus e tudo muda. Jesus viu aquela situação, teve compaixão dessa mulher, tocou no filho morto e o jovem ressuscitou dos mortos. Talvez você esteja numa situação em que você está profundamente preocupada ou preocupado com os seus filhos. Talvez a situação esteja além do seu controle. Se esse for o caso, eu quero encorajar você a colocar seus filhos na mão de Jesus e deixar que Ele tome conta. Com certeza existem pessoas que vão testemunhar de que tiveram que fazer isso. E Jesus fez um milagre como resultado. Então, eu quero convidar você a olhar comigo para o texto, quando nós vamos começar considerando o problema. E nós vamos ver o problema ali em Lucas capítulo 7, versos 11 e 12. Acompanhe comigo.
Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Imagina só, esse menino não estava só doente, ele estava morto. Uma das coisas mais trágicas que pode acontecer com os pais é ter que enterrar o seu filho. Nós, pais, esperamos morrer depois, ou antes, né? Primeiro do que os nossos filhos. Mas existem situações, existem momentos em que o filho passa à frente e vai adiante dos pais. Essa mãe, com certeza, estava arrasada, lamentando a perda daquele precioso filho. Não só o fato de que ele estava morto, mas o fato de que ele era o único filho dela. Ela era viúva, ou seja, o marido também já estava morto. Ela estava sozinha. Vamos pensar na figura que Lucas está pintando para nós aqui nesses 2 versos. Ele diz que uma grande multidão da cidade acompanhava aquela mulher. Essa multidão estava numa procissão fúnebre, dirigida ao cemitério, que normalmente ficava fora da cidade, para enterrar aquele jovem. Era costume naqueles dias que as pessoas da cidade se unissem e chorassem a morte de um concidadão. A mãe ia na frente, aqueles que carregavam o caixão iam atrás dela, o caixão devia estar aberto enquanto eles atravessavam a cidade, e atrás do caixão iam os enlutados. Essa multidão podia incluir os amigos e a família do falecido. Então, lá na parte de trás da procissão, as pessoas da cidade seguiam como um sinal de respeito aos mortos. E enquanto acontecia isso, o cortejo estava saindo, Jesus e os seus discípulos estão chegando. E eles entram na cena. Enquanto os enlutados estavam saindo para o cemitério, Jesus e os seus discípulos estavam entrando na cidade. E aí o interessante é que Jesus vê o que está acontecendo, ele se importa com o que está acontecendo, ele tem compaixão por essa viúva. Veja comigo o verso 13. O verso 13 diz: quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Jesus viu aquela mulher, a situação em que ela estava e teve compaixão, amou aquela mulher. Essa senhora, pense comigo, ela não estava procurando por Jesus, mas Jesus chegou quando ela mais precisava dele. Ela poderia nem saber quem era ele, mas ele a conhecia. Ela poderia nunca ter ouvido dos milagres que ele já tinha feito, mas ela estava prestes a experimentar um milagre de primeira mão. Jesus vem a ela e diz assim: não chore. É uma coisa estranha para alguém dizer para uma mãe naquela situação. O funeral do seu único filho. Provavelmente foi estranho para todos aqueles que ouviram. Mas Jesus sabia de algo que eles não sabiam. As coisas podem parecer desafiadoras para nós no momento em que nós estamos na sua vida agora. Mas Jesus sabe de algumas coisas que você não sabe. Muita gente naquele momento sentiu pena dessa viúva. Havia várias pessoas naquela multidão que tinham compaixão dela. Mas isso era o máximo que eles podiam fazer.
Mas esse não era o caso de Jesus. Jesus iria fazer alguma coisa diferente. Ele foi além de sentir compaixão por aquela mulher. Ele viu o problema dela e fez alguma coisa. Ele mostrou o seu poder. Veja comigo os versos 14 e 15. Então, Jesus foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Você pode imaginar a cena? Imagina o que está acontecendo. Jesus interrompe um funeral, todo mundo andando, carregando aquele caixão aberto. Ele caminha até o caixão, começa a falar com o cadáver. E ele diz para o cadáver assim, para o moço: jovem, eu lhe digo, levante-se. Eu tenho certeza absoluta que pelo menos aqueles carregadores falaram: esse cara está maluco, bebeu. Não pode ser verdade. Mas diante dos seus próprios olhos, o jovem levantou e começou a conversar. Imagina. Você pode imaginar a reação daquele pessoal? A reação dos carregadores. Tem um meme agora, né, rodando por aí. Imagina aqueles caras. Se aparece, se o cara levanta. Imagina a reação da mãe. Agora, pensa um pouquinho. E a reação do rapaz? Do rapaz, estava morto. Aí levanta e começa a conversar, como se nada tivesse acontecido. Com certeza tinha muitas emoções acontecendo naquele momento. Medo, confusão, espanto. Mas, acima de tudo, havia alegria. É isso que acontece quando Jesus entra na cena. Quando Jesus aparece, as pessoas ficam maravilhadas. Alguns podem ter medo, às vezes, porque ele faz coisas que confundem as nossas mentes, a nossa consciência. Não é possível uma coisa dessa. Ele faz coisas que são impossíveis. Aqueles que estavam com Jesus, os que estavam caminhando junto com Jesus, eles tinham acabado de testemunhar a cura de um servo do centurião. Mas é assim, quando você anda com Jesus, os milagres nunca acabam. Eles nunca param. Eu tenho certeza de que eles também ficaram maravilhados. Porque, afinal de contas, curar um doente é uma coisa, mas ressuscitar um morto, ressuscitar só dá para ser um morto, né? Ressuscitar alguém é outra coisa diferente. O que esse milagre mostra para nós é que nada é impossível para o nosso Deus. Você pode dizer amém aí onde você está? Nada é impossível para o nosso Deus. No momento de devastação, de desespero dessa viúva, Jesus aparece e assume o controle. Agora, vamos pensar uma coisa? Qual era a motivação de Jesus para ressuscitar esse jovem? Por que Jesus fez isso? Você provavelmente pode responder que foi por compaixão. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele sentiu isso. Mas o texto mostra que existia uma motivação maior. Veja os versos 16 e 17. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores.
Nós aqui vemos então a finalidade da ação de Jesus naquele momento. As pessoas que estavam ali presentes, e diz que toda a cidade estava acompanhando, elas tinham testemunhado um milagre. Mas eles também conheciam a fonte do poder de Jesus. Por isso eles passaram a glorificar a Deus. Eles também proclamaram, anunciaram que Deus tinha visitado o seu povo. Olha que maravilha! A fama de Jesus se espalhou por toda a Judéia e os arredores. O objetivo da nossa vida, o objetivo das ações que nós fazemos, sempre é trazer honra e glória para o nosso Deus. Mas acontece que muitas vezes nós estamos focados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas, na nossa dor, nas nossas provações e tribulações, na nossa quarentena, no nosso isolamento. E quando nós clamamos a Deus, nós fazemos com pedidos egoístas. Mas quando Jesus aparece e realiza um milagre, não é apenas, somente para o nosso benefício. Em última análise, o objetivo é que o Pai tenha a glória. Você lembra de como é que Jesus termina a oração modelo? Em Mateus 6,13 ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É sempre e tudo para a glória do Pai. Grandes coisas aconteceram ali na cidade de Naim naquele dia. E quando tudo terminou, Deus recebeu a glória. Às vezes, Jesus aparece na nossa vida e faz coisas tão surpreendentes que é óbvio de onde veio esse poder. Ele faz coisas que ninguém mais poderia fazer. E isso mostra o quanto ele se importa, o quanto ele se compadece de nós. E no processo, isso o torna mais próximo de nós. Eu sei que alguns ou algumas de vocês estão sofrendo enquanto nós falamos. Existem várias mães e pais preocupados com a situação dos seus filhos. Alguns têm filhos que lutam contra algum vício. Alguns têm filhos que lutam contra a depressão. Outros têm filhos passando por divórcio e luta, batalhas de custódia. Alguns têm filhos envolvidos na homossexualidade. Alguns têm filhos que estão lidando com vários problemas de saúde. Alguns têm filhos que vivem em rebelião e estão longe de Deus. E assim por diante. Existem muitas situações diferentes e os seus filhos estão enfrentando. E sendo uma mãe e também um pai amoroso, você se preocupa com eles. Muitas de vocês estão carregando um fardo pesado hoje. Você não sabe o que fazer para ajudar o seu filho. E em muitos casos, não há o que fazer. Você pode estar na mesma situação desta viúva, em algum lugar, em alguma situação, onde a única resposta é que Deus entre na cena e faça um milagre. Eu quero que você entenda que Jesus
sabe o seu nome, Ele vê as suas tristezas, Ele entende e pode acalmar os seus medos. E como foi o caso nessa história, Ele tem compaixão de você. Mesmo quando não parece, mesmo quando nós não vemos, Jesus ama e tem compaixão. Ele se importa muito com você. E quando for a hora certa, Ele vai entrar em cena, vai mostrar o seu poder e vai fazer um milagre. Não há nada com o que você está lidando que Ele não possa tratar. Pensa, esse jovem estava morto. Não existe nada pior do que isso. Mas Jesus tem o poder sobre a morte. Ele tem o poder sobre a sua situação, sobre a situação dos seus filhos. Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. Então, o que é que você tem que fazer? Coloque os seus filhos nas mãos de Jesus. Se você fizer isso, no tempo dele, Ele vai fazer um milagre. E quando esse milagre acontecer, Deus vai receber a glória. Talvez você esteja me ouvindo e você seja esse filho rebelde de uma mãe, de um pai amoroso que se preocupa com você. Talvez você esteja espiritualmente falando tão morto quanto esse jovem que estava num caixão a caminho do cemitério. Meu amigo, Jesus pode ajudar você a caminhar em novidade de vida hoje. É isso exatamente que Ele faz. Ele vem até nós, mesmo que nós não o estejamos procurando. Ele vem até nós, embora nós não o mereçamos. Ele vem até nós porque Ele nos ama. Ele vem até nós com graça, com misericórdia, com salvação. E quando Ele chega, Ele transforma completamente as nossas vidas. Jesus chegou a um funeral e transformou aquela situação numa festa. Ele restaurou um filho e restaurou uma mãe. Ele substituiu o medo pela esperança. Ele substituiu a tristeza pela alegria. Ele substituiu a morte pela vida. O que Jesus fez naquele dia, naquela cidade de Naim, Ele pode fazer hoje, por você, agora. Embora você esteja morto nas suas transgressões, nos seus pecados, embora você esteja desesperado e as coisas pareçam sem esperança, Ele pode livrar você dos seus pecados. Ele pode remover o seu desespero e dar esperança da vida eterna. O que é que você tem que fazer? Apenas entregue a sua vida a Jesus. O que é que você faz com os fardos que você carrega? Você os coloca na mão de Jesus. Mamães e papais também. O que é que vocês devem fazer com os seus filhos desde pequenos? Coloque seus filhos nas mãos de Jesus e deixe que Jesus cuide deles. Mas você pode perguntar, então tá bom, como é que eu faço isso? 3 dicas, 3 aplicações. Primeiro, uma mãe piedosa acredita no poder da oração.
ela está disposta a orar pela sua família a ponto de chorar diante de Deus, como aquela mãe chorou pelo seu filho. Uma mãe piedosa ora com intensidade, com propósito, com fé. E quer saber? Deus ouve a sua oração e pode dar a ela o desejo do seu coração. É assim que nós precisamos aprender a orar. E quando nós fazemos, Deus nos diz no Salmo 37:4, que se você buscar no Senhor a sua alegria, Ele lhe dará os desejos do seu coração. Mas em segundo lugar, uma mãe piedosa deseja o melhor de Deus para os seus filhos. Ela aprende a sabedoria das palavras de Cristo no jardim. Seja feita a tua vontade e não a minha. Ela faz isso porque ela está convencida que o melhor de Deus é o melhor para o seu filho. Ela sabe que ela não pode oferecer para ele nada melhor do que o que Deus tem para oferecer. Isso nos leva a uma terceira coisa que uma mãe piedosa deve fazer. Uma mãe piedosa conta a seus filhos sobre Deus desde pequenos. Ela procura maneiras de contar aos seus filhos como Deus os ama e se importa com eles. Ela procura maneiras de fazer seus filhos entenderem que eles são preciosos aos olhos de Deus. Uma mãe piedosa é uma das forças mais poderosas de toda a terra. Elas têm nas suas mãos a capacidade de moldar o futuro dos seus filhos. Eu li a história de uma mãe cristã que conta que, certo dia, ela estava limpando a casa e o seu filho de 3 anos estava dificultando o trabalho doméstico. Ele parecia assim uma sombra dela. Onde ela ia, ele estava por perto. E sempre que ela parava para mudar de direção, fazer alguma coisa diferente, ela tropeçava nele. Várias vezes ela falou para o seu filho para encontrar uma outra coisa para fazer e se divertir. Você não quer brincar lá fora com seus brinquedos? Ela sempre perguntava, mas ele simplesmente sorria, inocentemente, e respondia, tudo bem, mamãe, eu prefiro estar aqui com você. E ele continuava saltando alegremente atrás dela. Depois de tropeçar pela 5ª vez no seu filho, ela começou a perder a paciência e insistiu para que ele saísse para brincar com as outras crianças. E ele, mais uma vez, respondeu, não, mamãe, tá bom aqui. Então ela perguntou por que ele estava fazendo isso? Por que ele estava seguindo os passos dela? Ele olhou para ela com aqueles olhos doces de uma criança e disse, mamãe, na escola dominical a professora disse para seguir os passos de Jesus. Mas como eu não enxergo Jesus, eu estou seguindo os seus. Se o seu filho seguir os seus passos, ele vai encontrar Jesus? Pense nisso. Seu coração é assim,
porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender. E o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Que o seu coração é assim, minha mãe. Vamos orar. Pai Santo e amado, nós te agradecemos, porque neste dia podemos lembrar de que o Senhor é quem nos deu este privilégio de vivermos em família. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos colocou aqui na família que nós crescemos, com a mãe e o pai que nós tivemos. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor agora nos dê a gratidão no coração. O Senhor poderia ter criado inúmeras maneiras de povoar essa terra, mas o Senhor decidiu fazer isso através da relação familiar, através de uma mãe, de um pai. E nós agora queremos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a todas as famílias, principalmente as famílias que fazem parte da nossa igreja. Que o Senhor nos dê a capacidade de sempre buscarmos a Tua direção e a Tua luz. Eu te peço agora especialmente uma bênção para as mães que estão conosco, aquelas que têm se dedicado a criar os seus filhos, não importa a idade deles, nos teus caminhos. Eu te peço que o Senhor esteja com elas e lhes dê a certeza de que o Senhor cuida. Mas também te peço, Pai, por aqueles que não têm as suas mães neste caminho, que eles possam ser instrumentos teus para mostrar o amor de Deus para a sua família. Fica conosco, Pai. Muito obrigado por este dia e aceita o nosso culto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
Um feliz Dia das Mães para você, mesmo à distância, e que nós estejamos juntos sempre, debaixo da proteção e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje às 19 horas tem a live dos jovens no Instagram e você pode acompanhar. Tenha um domingo abençoado.